Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a minha convidada é a advogada, a doutora Simone Widmer. A Simone é advogada criminalista. Simone, fala pra gente, como foi o início da sua carreira? Como é ser uma advogada criminalista? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A minha profissão, ela dispõe de alguns requisitos. E para a mulher é um tanto quanto que difícil. O início da minha carreira foi bem sugestivo, vamos dizer assim. Eu terminei a faculdade, olhei para um papel, que era o diploma, e falou: para onde que eu vou? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Aonde é que eu vou começar a trabalhar? Porque quando nós, advogados, terminamos o curso de Direito, a gente tem que direcionar uma área, porque quem abraça todas as áreas não se dedica a nenhuma delas. Então, eu optei pela carreira criminal, porque quando eu estava no último ano de faculdade, eu fiz estágio com o Dr. Canin, saudoso Dr. Canin, que já nos deixou há um bom tempo, e eu decidi ir para a carreira criminal. Isso foi, então, essa escolha foi por influência, né? Sim, Da sua atividade foi por como influência, estudante. como estudante. E quanto tempo você está nessa carreira? Eu me formei em 98, são 25 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Só como criminalista. Só como criminalista. A gente fala só, né? Mas e sempre que a gente pensa no advogado criminalista, ele tá diretamente relacionada com algumas coisas pesadas, né? São Sim. crimes e tráfico, essas coisas. Como que é se locomover em alguma coisa que tem um peso nesse sentido? E tem muito homem relacionado, são poucos advogadas mulheres criminalistas. Como que é isso? Então, Marcelo, eu optei pelo criminal. Aí, por onde que eu fui, né? Eu fui trabalhar nos presídios, trabalhar nas delegacias, trabalhar no meio de exclusivamente homens. Sim. Tanto que os presos são homens, a maioria, eu tenho mulheres, clientes mulheres também, que cometeram crimes bárbaros, às vezes como homicídio, mas a maior gama é no criminal, é no sexo masculino. Sexo masculino. Exatamente. E por aí fui enveredando, comecei a trabalhar, não tinha nem a carteira profissional, que é a carteira da OAB. Fui como estagiária nas delegacias, aí ligava para o Dr. Canin, ele passava, assinava os flagrantes, as peças principais na época. E assim eu fui fazendo conhecimento, conhecendo pessoas, conhecendo juízes, conhecendo presídios, delegacias e me apaixonei. A verdade é que eu me apaixonei pela área criminal. E dá para ficar nessa área sem se apaixonar? Não. Não Não, dá. não. É uma entrega. É uma entrega, porque eu digo, eu, como advogada criminalista, eu defendo o pecador, não o pecado por ele cometido. Entendi. E isso é apaixonante. Entendi. É olhar para o ser humano, olhar para legislação, olhar para a família, porque a família sofre junto, eu acredito, né? Sofre junto. E tentar sair com algum resultado positivo desse universo. Exatamente. Né? E diante de todas essas características da sua profissão, você como mulher, você como advogada, quais foram as grandes dificuldades profissionais no início da sua carreira ou durante a sua carreira? Marcelo, eu não tive muitas dificuldades, porque eu sempre fui uma pessoa atirada. Tá. Eu começo e vou. Aí depois eu vejo como fazer. Mas eu tenho que dar um jeito. E na área criminal é assim, não é ficar atrás de uma mesa de escritório. Certo. Você tem que labutar diuturnamente em presídios, você tem que ir a flagrantes de madrugadas, você tem que comparecer em loco aonde um cliente está sendo preso por tráfico, por homicídio, por qualquer crime que seja, ele quer um respaldo no local que ele está sendo abordado pelos policiais. Isso é de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então não tem horário para nada. E isso vai levando um que indica você para outro, que indica. Quando vê, você já está trabalhando exclusivamente na área que
no caso, eu me apaixonei, que é o direito criminal. Perfeito. E tá, você, então, é uma atividade de campo, né? O seu trabalho é uma atividade de campo, como você está fazendo, você está falando para a gente. Porque a gente pensa nos advogados, muito trabalho de escritório, uma relação de cliente-juiz, então, dentro do fórum, né? Dentro, às vezes, trabalhando para uma empresa, mas você não. Você, como você disse, você tem que sair de noite em algum momento específico e ir lá atender o seu cliente. Uma atividade bem específica, né? Bem característica. E quais são os grandes pontos positivos, então, do seu trabalho? Eu sei que é apaixonante para você, mas o que você extrai de melhor? Eu extraio de melhor de toda essa minha trajetória de 25 anos na advocacia exclusivamente criminal, o respaldo que eu dou para um familiar que tem o seu ente querido preso. Uhum. Uma mãe, uma esposa, um filho. Porque quando eles caem no sistema prisional, principalmente quando eles vão para algum presídio, eles são a família, que é quem sofre, é tida como bandido também. Sim, existe isso. E nós temos por trás disso uma mãe que sofre, uma filha, um filho que chora um pai preso, porque constitucionalmente eles têm direito a um advogado criminalista. E eu estou aqui para defendê-lo. E aí, essa ótica, né? Isso é interessante que você traz, porque a gente não tem essa ótica do crime, né? Desse universo lateral, né? Desse parente que sofre, do filho que fica sem o pai, né? A responsabilidade do pai mas a criança, o filho, a esposa, a mãe chora de algo que ela não participou, não cometeu, né? Em prol disso. E a gente acaba, quando a gente está de fora disso e o crime acaba incomodando a gente muito objetivamente, a gente escolhe se ausentar dessa experiência de pensar do lado do outro, né? E esse momento é interessante porque, realmente, eu nunca parei para pensar no que você está me falando, né? Estou parando para pensar agora nisso. Mas tem que ter alguém preocupado com isso. Sim. E faz parte da sua profissão. Faz parte da minha profissão, exatamente. Porque quando quando o preso está encarcerado, a família é tida como bandido, como eu te disse. Sim. E eu, como defendo o bandido, a sociedade me julga, às vezes, como se bandida fosse. É uma outra característica que você tem que trabalhar. Não sabe, não vem os meus 25 anos de labuta em um plantão policial por 3, 4, 5 horas seguidas. Quantas vezes eu vi o plantão, naquele plantão de polícia de Rio Claro, o sol raiar na minha cara. Por quê? Porque eu vou de madrugada, mas o flagrante termina 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Então, as pessoas não veem esse nosso labor, só criticam por sermos advogado criminalista. Não só eu, como vários colegas criminalistas já reclamaram disso, porque a sociedade nos taxa como se bandidos fôssemos também. É a parte difícil do seu trabalho. Difícil, exatamente. E é interessante, e você pode me ajudar nesse sentido. As questões de crimes de colarinho branco, isso essa impressão é menor com relação a se você defende um político corrupto, essa imagem de advogada ruim, isso aparece menos. Menos, muito menos, do que quem defende o traficante, do que quem defende o homicida, do que quem defende o crime de roubo. De roubo. Entendeu? Eu, como advogada, mulher, eu não defendo os crimes sexuais. Perfeito. Desde quando peguei minha carteira da OAB, isso está intrínseco na minha pessoa. Mas tenho colegas que defendem os crimes sexuais, que são feminicídio, Tá. estupro, crimes sexuais, assim, no geral. No geral. Eu não critico as colegas advogadas, mulheres que defendem. Eu, na minha concepção, intrínseco em mim, desde o início da minha carreira, eu nunca trabalhei para os crimes sexuais. E isso é interessante porque você, dentro desse universo, escolhe um padrão e se apega a ele, né? Da mesma forma que você fala que é apaixonante para você a sua profissão, dentro de um cenário que as pessoas não conhecem, né, o que está por trás, que é esse
rigor necessário, que você saia do seu conforto da sua casa e vá até um lugar à noite para resolver um problema, mas também se agarra nessa nessa perspectiva de crimes sexuais, eu não defendo, e isso é a minha bandeira, é uma bandeira. Sim, é minha bandeira, mas como eu disse a ti, eu não recrimino os colegas que façam. Perfeito. Porque como a Constituição Federal nos assegura, todo cidadão tem direito a um advogado, seja por qualquer que seja o crime que ele tenha cometido. E isso é importante porque, teoricamente, garante para as pessoas que elas não vão ser injustiçadas. Exatamente, exatamente. E alguém tem que fazer essa figura. Com certeza. Sejamos nós os advogados criminalistas. Perfeito. Simone, e consigo ver, né, essa capacidade de você ter que aprender a sua tarefa, o seu trabalho, a sua profissão na faculdade e se especializando dentro do próprio campo nas delegacias, nos presídios. Então aí estão as hard skills, né, o conhecimento técnico para ir lá e participar ou resolver a sua profissão, os seus problemas. Mas quais foram as características que você teve que desenvolver, características de soft skills, habilidades comportamentais, para enfrentar tudo isso, tanto esse preconceito que você está falando, né? Você tem que enfrentar isso, ou se relacionar com a família do preso, né? Ou também ir até os presídios e se relacionar, falar com o pessoal da carceragem, com os órgãos, os agentes públicos, com os juízes. O que você teve que desenvolver de habilidade? Principalmente o meu jeito de ser. Eu não sou delicadinha. Eu chego chegando, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu trabalho, a minha gama de relacionamento são com delegados, a maioria homens, policiais militares, a maioria homens, clientes, a maioria homens, familiares, não, mas os familiares também exigem de mim um respaldo para saber o que fazer. A exemplo, quando um cliente vai preso. Certo. Ele vai preso. A família faz o quê? Tem que fazer uma carteira para visitá-lo e encaminhar jumbo, que a gente chama no linguajar dos presídios jumbo, que é alimentação, é higiene pessoal, remédios, toda aquela gama de infraestrutura mínima e conforto que o preso necessita lá dentro. Porque quando ele chega, ele ganha ao presídio, ele ganha um kit. Uma camiseta, uma pasta de dente, um sabonete. Ele tem que se virar durante 10 dias com aquilo. Sim. Tanto que nós, advogados, não podemos levar absolutamente nada aos presídios, somente os familiares, após fazer uma carteira de visitante. Entendi. A família não sabe disso. Não tem conhecimento. Então, nós, advogados, temos que também dar esse respaldo. Em uma abordagem, uma mera abordagem de que um cliente esteja com a carteira de habilitação vencida. Ele se desespera de tal maneira que ele nos liga de madrugada querendo um respaldo. Então, a gente tem que ir até onde o cliente está preso ou detido e mostrar que a gente tem conhecimento do que está falando, por isso que a gente estuda dioturnamente, Sim. Para com um policial militar, para com um delegado, para que o cliente tenha o respaldo. E isso nos faz com que nós temos que estudar dioturnamente para dar esse respaldo para o cliente. E eu, como eu disse, eu não sou delicadinha. O meu tom de falar já é um tanto quanto mais alto que o cliente, digamos assim. Certo. E às vezes isso intimida as pessoas, mas é o meu jeito de ser. E esse meu jeito de ser me levou exclusivamente à área de direito criminal. Não. Eu não me vejo elaborando uma peça trabalhista. Entendi. Por quê? Porque não está em mim ficar somente sentado atrás de um computador. Não que os advogados criminalistas também não façam as audiências, não, mas é outro campo, é outra perfil, é outra metodologia, é completamente direito criminal. Perfeito. Por isso que eu digo que é apaixonante. E pensando em tudo que você está falando, né, que você, essa característica esse seu jeito de ser, ele está alinhado no próprio tom de voz, que é para não se deixar intimidar também, afinal é um ambiente masculino e você é mulher,
mas ao mesmo tempo sem perder a feminilidade. Sim, sem Você perder. é mãe, Sou mãe, tenho esposa, esposa, tenho um menino de 20 anos, sou mãe, sou esposa, futuro então, médico. futuro médico. E não perco a minha característica de feminina. Perfeito. Tanto em que para prestigiar o mês das mulheres, vim caracterizada de rosa. E, Simone, qual o caso que marcou a sua vida, que você pode compartilhar com a gente algum momento? Pode ser uma situação com um familiar, pode ser alguma situação com um cliente. Qual um caso que você pode compartilhar com a gente? Em 2006, houve as rebeliões dos presídios, no estado de São Paulo inteiro. Presídios esses que estavam em chamas, que estavam rebelados. Certo. E me ligaram e pediram que eu fosse até o presídio de Itirapina para fazer um termo de integridade física, porque, segundo os familiares do cliente, o choque que a polícia iria entrar e iria matar o cliente. Saí de Rio Claro, fui até Itirapina e, obviamente, não iam me deixar entrar no presídio em rebelião. Eu, como não sou de ficar calada diante de uma circunstância, até porque eu fui contratada para prestar um serviço, eu comecei a dar entrevista lá fora, obviamente fora do presídio, para os canais que lá se encontravam. Entrei no ar, à época, Marcelo Rezende, no Datena, e comecei a colocar os meus clientes na Viva Voz, no telefone, obviamente, com esses canais televisivos. O diretor, vendo que eu estava me posicionando lá fora, resolveu trocar-me por reféns. E fez a proposta para ver se eu queria entrar no presídio e ser trocada por 10 reféns. Eu, obviamente, aceitei, até porque eu recebi para ir lá dar um respaldo para o cliente. O presídio de Tirapina, é longe até a sede. Uma viatura veio até a entrada do presídio e me trouxe um colete à prova de balas. Eu coloquei esse colete e me levaram até a sede administrativa do presídio. E quando eu passava até chegar na sede, eu pude ver como é que chama? Os rebelados em cima das muralhas, segurando, inclusive, reféns pelos pés. Não sabendo, obviamente, eu especificar se eram reféns ou se eram desafetos deles. Entendi. Que depois soube-se... eu entrei e durante a rebelião, eu entrei em torno de 13 horas e saí lá em torno de umas 17 horas. Desculpa, umas 5 horas. Aí eu soube que eram desafetos, que inclusive eles tinham arrancado as cabeças. Nossa. E essas cabeças, eles estavam jogando futebol com essas cabeças. Então, isso, eu entrei no presídio, conversei com o diretor, fiz o termo de integridade física, 17 horas acabou-se a rebelião, voltei para minha casa. Isso, durante a semana que sucedeu-se a esse episódio das rebeliões, eu tive que retornar ao presídio para ouvir o meu cliente ia ser ouvido, porque todos, a maioria, os chefes da rebelião, iriam ser transferidos para os presídios de segurança máxima. Sim. Lá compareci e desci com o diretor até uma sala onde meu cliente, que me contratou para fazer o termo de integridade física, ele era uma pessoa estritamente obesa. E ele estava algemado pelos pés a uma cadeira e com as mãos para trás da mesma cadeira. Torto. Eu perguntei quanto tempo ele estava lá. Ele falou, doutora, eu estou umas 3 horas esperando a doutora. Eu falei, nessa posição? Algemado, doutora. Aí eu falei para o diretor, pedi encarecidamente que ele retirasse as algemas do meu cliente. Ele falou, não vou tirar, doutora, por conta da sua segurança. Falei, doutor, se eu estou aqui, é porque eu fui contratada para tal. Sim. E eu preciso que o senhor retire as algemas do meu cliente. Simples. Ele falou, eu não vou retirar. Eu falei, perfeitamente, doutor, eu estou me retirando da sua sala
e não vamos ouvir o cliente. E virei as costas e fui embora. Nisso, ele falou, então tá, doutora, eu vou tirar as algemas. Ele voltou atrás. Por quê? Porque era indigno aquela posição do meu cliente estar 3 horas lá, algemado, pés e mãos, sendo que eu estava lá como advogado dele. Sim. A segurança não é para mim. Uhum. Não tem porquê. Perfeito. E nisso, esse cliente passou essa história para os demais colegas de cela dele e eu fui contratado por inúmeros casos posteriormente. Entendi. Não sei se foi por conta disso ou não. Na semana subsequente, metralharam o meu carro na garagem da minha casa. Meu Deus do céu. Acabaram com o meu carro. Fiz o BO por fazer. Mas essas balas não vieram dos meus clientes. Olha, essa história para mim é bastante atípica, né? E ela é uma história fantástica, na realidade. E eu sei de você, depois desse evento, por exemplo, você foi... parecia o seu nome o Marcelo Rezende, ele falava de você na TV. Sim. Sobre isso. Como ele chamava você? Advogada Shakira. Para pagar o loiro dessa advogada é muito caro. Essa advogada só pode ser advogada de bandido mesmo. Meu Deus. E foi isso para você? Geralmente a entrevista acaba aqui, né? Mas me responde, Simone, como foi essa experiência para você de entrar no presídio, de ver toda essa cena, de encarar todo esse fato pesado? Como que você se sentiu nisso tudo? Eu estava lá, Marcelo, para fazer o meu trabalho, entendeu? Eu faria hoje, à tarde, eu saindo daqui, se me ligasse, eu iria novamente. Porque está em mim defender. Entendi. Está em mim. E uma vez que eu sou contratada, eu dou o melhor de mim. Porque é um meio de eu retribuir para o meu cliente pelo que eu estou sendo paga. Entendi. Faria hoje novamente, Marcelo. Simone, foi fantástica a sua história. Não é comum a gente ouvir isso, eu não sei se você que está aí, né, se você já tinha ouvido isso, né? Mas parabéns, né? Obrigada. Por esses anos de trabalho, por atuar em um ambiente extremamente masculino, mas com um posicionamento profissionalíssimo, dá para perceber isso, né, em tudo que você tem falado para a gente. Agradeço, né, a sua participação aqui. Eu que agradeço. E eu queria pedir para você deixar para uma dica, né, uma mensagem para essa nova geração de profissionais, de mulheres que queiram atuar nessa mesma área que você. Alguma palavra de motivação ou de entusiasmo? O que você pode falar para a gente? Sim, no meu escritório, inclusive, eu recebo por dia 2, 3, 4 e-mails de jovens advogados querendo estagiar em meu escritório. Sempre que possível, eu abro as portas do meu escritório para que eles estagiem comigo e, principalmente, eles têm curiosidade de ir a um presídio comigo. Entendi. Esses dias, inclusive, levei uma colega recém-formada que nunca tinha ido a um presídio. Enfim, eu estou à disposição para você, jovem advogado, que quer enveredar-se para a área criminal. Mas a minha palavra é o seguinte: só o façam se tiver paixão pelo direito criminal, porque vocês vão ser cobrados diuturnamente sobre o seu posicionamento de trabalhar para, entre aspas, bandidos, pois a sociedade vão cobrar vocês como se bandido fossem, mesmo nós, advogados criminalistas, não sendo bandidos. Então, é apaixonante, é gratificante, é rentável, é rentável. O meu escritório está à disposição para você que quer saber como é uma audiência, você que nunca teve oportunidade de participar de uma audiência criminal. Eu abro as portas do meu escritório para você. Eu posso levá-lo ou levá-la a um presídio para ver como é que é. Aí depois nós sentamos e conversamos. Se essa realmente for a sua paixão, saiba que você estará no caminho certo. Sejam bem-vindos ao Direito Criminal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024.
Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.